Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Where were you shot? In my hands, my legs several times, like 5 times in my hands, and then in my legs, and then in my face. Did you ever find out who did it? Yeah, I knew who did it shortly after. Yeah. And they are now where? Oh, the guy who actually shot me is dead. 50 Cent é a definição de gangsta rap. Não só porque ele deu a nova cara pra esse estilo, que nasceu até que muitos anos, até mesmo antes dele fazer sucesso na música, mas pela própria história dele, que é bizarra pra dizer o mínimo. Ele é um dos rappers que dominou o início dos anos 2000 e os anos seguintes também. Com certeza um rapper que minha geração cresceu escutando enquanto criança, até antes de entender o que é rap em si. Só que, como ele foi de traficante pra um dos maiores rappers da história, com uma das histórias mais surpreendentes da cena, sobrevivendo a exatamente 9 tiros, inclusive um na boca, que na teoria impossibilitaria ele de cantar de novo. Então a gente vai entender exatamente isso hoje, e como todos esses acontecimentos se relacionam à música Many Men dele, um dos maiores hits da carreira do 50 Cent, e também a música que conta tudo isso. Kurt James Jackson III, mais conhecido como 50 Cent, nasceu em 6 de junho de 1975 em South Jamaica, Queens, Nova York. Desde muito novo, a infância dele já não era das mais normais. A mãe do 50 Cent teve ele apenas com 15 anos de idade, e para piorar toda a situação, ela era traficante de cocaína, uma coisa que você vai ver que influenciou a vida do 50 Cent e os caminhos que ele tomou. Mas uma coisa que impactou a vida dele, de verdade, foi que, aos 8 anos, a mãe do 50 morreu asfixiada com gás de cozinha, e ele foi morar com seus avós. Já aos 12 anos de idade, ele começou a vender crack e cocaína. Ele meio que seguiu os passos da mãe, e foi detido nessa mesma idade, após ele ser pego com arma na escola. Foi exatamente por esse motivo que ele passou a se chamar de 50 Cent, em homenagem a um ladrão do Brooklyn, que tinha esse mesmo vulgo, e era capaz de roubar qualquer coisa, inclusive 50 centavos, uma forma de dizer que ele era o mais gangsta possível, na teoria lógico, e que nada passaria por ele. Bom, nessa mesma época, e na mesma área, na South Jamaica, Queens, o bairro do 50 Cent, uma gangue tinha domínio do tráfico, que era The Supreme Team, que tinha como líder nessa época o McGriff, ou somente Supreme. E guarda esse nome, ele é muito importante para nossa história como um todo. Essa gangue em específico era bastante conhecida na área, não só por seus maiores, mas também por ostentar muito em clubes e etc. Também por cometer vários crimes pesados, assassinatos a sangue frio, assim, no meio da rua. E bom, o resto é bem intuitivo. Se você por acaso já assistiu o filme do 50 Cent, o Get Rich ou Dying Trying, você pode até lembrar de um personagem que bate exatamente com essa descrição. Então, o Majestic é a representação do Supreme, mas não se apega tanto a esse filme assim, já que a história que é contada nele não é 100% a realidade. Tem toda a coisa de ser uma obra pro cinema, então eles distorcem um pouco os fatos. Mas, enfim, o McGriff era literalmente o principal traficante daquela área, e para vocês entenderem o tamanho que ele tinha, nessa época ele chegou a ganhar $270 mil por dia vendendo todo tipo de droga. Então imagina. Só que o 50 Cent foi criado ali, ele cresceu ouvindo histórias e já cresceu sabendo quem era o McGriff, e ele admirava ele. Era realmente uma inspiração de vida para ele, não das melhores, mas enfim, era o que ele tinha. Só que essa inspiração quase custou a vida do 50, porque com a reviravolta da vida do 50, com ele já fazendo música muito tempo depois, o McGriff já tinha até uma certa aversão ao 50, não tanto por problemas pessoais diretamente a ele, mas sim porque o 50 tinha uma briga, uma rivalidade com um rapper chamado Ja Rule, que eu tenho certeza que vocês conhecem, tava em todo DVD de música black, em qualquer feira do Brasil naquela época. Então, o McGriff era um amigo muito próximo do Ja Rule, e até mesmo o Supreme. Ele tentou ser rapper um dia, ele tentou fazer isso, e bom, eu acho que dá pra perceber que não deu muito certo, né? Mas, a partir desse momento, ele já tomou um lado na treta, e logicamente, ficou do lado do Ja Rule, mas isso ficou pessoal mesmo pro Supreme, quando o 50 Cent lançou um som chamado Ghetto Crumb.
E bom, o porquê som causa uma confusão enorme. Então, o 50 Cent, ele é um real gangsta, ou seja, as músicas dele, ele fala de coisas reais, de traficantes reais, de locais reais, e ele falou tudo sobre como funcionava o tráfico na região dele, em detalhes, inclusive sobre a gangue do Supreme, ou seja, isso não foi bem visto pelo McGriff, que ficou se sentindo meio que exposto pelo 50 Cent, e tava considerando ele agora um rato, entendendo que o 50 tinha literalmente entregado ele e toda a sua gangue. Então nesse contexto, o Supreme simplesmente manda matar o 50 Cent. O cara que ele mandou fazer esse trabalho se chamava Derry Baum, porque, logicamente, o McGriff não ia fazer isso ele mesmo. Na época, esse cara era segurança do Mike Tyson, mas também amigo pessoal do McGriff. Então, no dia 24 de maio de 2000, o 50 Cent estava saindo, meio que indo dar uma volta com os amigos dele, sem destino mesmo, só que ele esqueceu de pegar umas joias. Então ele volta na casa dele, pega as joias, e quando ele tá voltando de novo pro carro dos amigos, o cara que foi contratado para fazer o trabalho deu exatamente 9 tiros no 50 Cent, e nenhum foi errado. Ele acertou todos, um na mão, um no braço, um no quadril, um em cada perna, um no tórax e um outro na bochecha esquerda. O Derry Baum achou que ele tinha matado realmente o 50. Imagina comigo, como alguém que leva 9 tiros sobrevive. Pois é, foi exatamente isso que o Derry Baum pensou. Isso parece uma coisa que você só vê em filme. E não, isso aqui nem foi um trocadilho. I walked over here to sit in the actual vehicle that my friend was waiting for me in, and the car pulled up on the side of us. A guy got out the passenger seat of that car, came around behind it, and shot through the actual car. When you get hurt that bad, either your fear consumes you or you become a bit insensitive. So just after... Which one was it for you? There was a point that I was afraid. Afraid? Yeah, following that, actually being shot, it was like I was afraid because everybody involved in the situation was still physically available to Shoot just you again. go to part two. Yes. Yeah, to just do it again. And then it was like, I got tired of, in the recovery process, I got tired of being afraid. And then the only way that I could, like, to cover those emotions were to be a little more aggressive. O 50 Cent foi levado para o hospital às pressas, onde ele ficou exatamente 13 dias, em um estado totalmente grave, tanto que no começo, a recuperação dele foi bem difícil, e as pessoas achavam que ele ia morrer, mas enfim, ele conseguiu se recuperar, e foi exatamente na música Many Men que o 50 Cent fala sobre tudo isso que eu contei pra vocês, e até cito o Derry Baum, contando como ele fez isso. Ele se refere ao Derry Baum como homo na música. No entanto, 3 semanas depois de ter atirado no 50 Cent, esse homo, ou Derry Baum, chame como quiser, foi morto com um tiro na cabeça. Só que, por incrível que pareça, o assassinato do homo não tem nada a ver com o 50 Cent, e é o que ele fez pra ele. Na verdade, o homo foi assassinado por uma gangue de Nova York, chamada Cash Money Brothers, depois dele tentar extorquir alguns membros. A polícia não tinha provas suficientes para incriminar o Supreme por tentativa de assassinato do 50 Cent, só que, em 2002, ele foi julgado por outros crimes. A música Many Men só seria lançada no ano seguinte, em 2003, porque o 50 Cent sabia que a polícia ia usar essa música exatamente no julgamento do Supreme, e o 50 Cent decidiu não mencionar o Supreme no atentado dele, já que isso poderia incriminar o Supreme, e o 50 Cent, ele não queria ser um X9, mesmo depois de tudo que ele fez pra ele. E apesar de o McGriff ter escapado dessa acusação, ele mesmo assim acabou sendo preso em 2007 e condenado à prisão perpétua por vários outros crimes. Enquanto o Supreme vai passar a vida toda na cadeia, o 50 Cent acabou se tornando um dos maiores rappers da história, e ainda com uma história foda pra contar. Fala aí, eu sou o Vitor Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário para me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.